No estudo de hoje do Livro dos Espíritos, a gente vai ver um pouco sobre a vida espiritual, né? Sobre o próprio espírito propriamente dito. Bom, mas antes da gente começar, vamos pensar em Jesus, fechar nossos olhos, agradecendo a oportunidade de mais um estudo, que a gente leve esses ensinamentos para os nossos corações. Que a gente tenha uma semana, um dia abençoado, de muita paz e tranquilidade, Pai. Que assim possa ser, graças a Deus. Bom, gente, então, no estudo de hoje, né, o tema, o título principal é da volta do espírito extinto à vida corpórea, à vida espiritual. Então são 3 momentos, tá? Então, o primeiro momento, a gente vai falar sobre quando o espírito, né, quando a gente desencarna, e depois nesse período de transição, tá? Então vamos lá. Então, alma após a morte. Vamos lá, gente. Então, a primeira pergunta que eu trouxe aqui pra gente é a seguinte: o que sucede à alma no instante da morte? Então, o que acontece com com o nosso espírito, né? Quando a gente morre? Então, volta a ser espírito, isso é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartará momentaneamente. Então, olha só, gente. A gente sabe que, que o nosso corpo, né? Ele está num momento de transição aqui na Terra. Então a gente, vamos falar assim, a gente tem um período de tempo onde a gente vai ficar aqui na Terra. Onde a gente nasce até a gente desencarnar. Bom, mas e o nosso espírito? Ele também tem esse momento de início, né, de nascimento até o desencarne? Não. O nosso espírito é eterno. O nosso corpo não. Né? O nosso corpo fica, mas o nosso espírito permanece. Então é exatamente isso. A gente volta, quando a gente desencarna, a gente volta para onde? Para o plano espiritual. Ok? E a segunda pergunta, olha só. A alma nada leva consigo desse mundo? Ou seja, a gente leva alguma coisa, né, para o plano espiritual? Vem a resposta. Nada. A não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor. Presta atenção nisso, isso é importante. Conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então vamos lá, gente, vamos tentar interpretar essa passagem, né? A gente, será que leva as nossas roupas? Será que a gente leva os nossos tênis? Será que a gente leva nosso celular? Essas coisas materiais a gente leva para o plano espiritual? Claro que não, né? Então a gente leva o quê? A gente leva as lembranças e os ensinamentos. Aqui ele fala, né, que eu falei que é importante, essa parte de ele fala, né, a gente vai para a lembrança, né, o desejo de um mundo melhor, mas a lembrança cheia de doçura ou amargor. O que significa isso? Tem pessoas, né, que vão ter uma vida de muitas conquistas, falando espiritualmente, tá, gente? Não falando materialmente, não. Espiritualmente, uma vida de ajuda ao próximo, de pensar nos outros, né? Mas tem outras pessoas em que não vão ter esse pensamento, certo? Então, esse tipo de pessoa que ele fala esse amargor, esse gosto amargo, né? Então, assim, são 2 momentos. Imagina que você praticou, fez o bem e tal, se esforçou. Você vai, né, desencarnou, você vai ficar tranquilo. Poxa, você fez o que pôde. A gente pode não ser a pessoa perfeita, mas a gente faz o que pode. Mas em comparação com outra pessoa que não se esforçou, que, né, atrapalhou a vida de muita gente. Então, imagina a consciência dessa pessoa, certo? Então, essa que é a ideia, em questão de espírito das lembranças, né, ruins e boas, tá? Ensinamentos bons e ensinamentos ruins. Bom, o próximo tópico é o seguinte: separação da alma e do corpo. Vamos lá, então. Que sensação experimenta a alma no momento que reconhece estar no mundo dos espíritos? Então, esse é o momento de transição, tá? Então, já houve o desencarne, certo? E agora ele está nesse período onde
A gente vai ver. Não vou adiantar, não. Vamos ler aqui, senão eu vou me adiantar e falar outras coisas aqui. Olha só. Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirá envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ele se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar percurtador. Olha só, gente. O que significa, né? A gente, é mais ou menos o que eu acabei de falar. Imagina aquela pessoa que praticou, que fez, praticou bem. Então ela vai estar com a consciência tranquila, né? Então tá a pessoa que, como ele falou aqui, né, praticou mal. Imagina o pensamento dessa pessoa. Então esse é um momento assim bem complicado, né, de separação do corpo para a alma, porque tem pessoas que realmente são muito o quê? Apegadas às coisas que a gente tem aqui na Terra, né? A gente até materialmente eu falo, né, a nossa casa, a nossa rotina, aos nossos amigos e também a nossa família. Então, a partir do momento que você não se vê naquele local que você está acostumado a acordar de manhã, e aí, né? Será que vai ser uma coisa tranquila? Será que vai ser essa passagem uma coisa fácil de lidar, né? Então, assim, a gente tem que tomar sempre cuidado, sempre se esforçar para ter essa, essa vida, né? Essa vida de coisas boas, essa vida de pensamentos bons, essa vida de prática de coisas boas, principalmente, né? Para a gente ter nossa consciência tranquila. Da mesma forma, quando a gente vai fazer uma prova, a gente estuda, poxa, consegue tirar uma nota boa. Mas naquele momento que você não estuda e você tira uma nota ruim, depois você fica com aquela sensação de, poxa, poderia ter feito mais. Essa é uma das piores sensações que a gente pode ter. Isso numa prova, mas como na vida. Então imagina aquela pessoa que você gosta muito e ela está passando por uma dificuldade e você não ajuda, né? De alguma forma, com uma palavra, né? E aí, e depois, como vai ficar o nosso pensamento de que você, poxa, eu poderia ter feito alguma coisa, por mais que seja um abraço, uma palavra. Então a gente tem que ter isso na nossa mente e ter noção de que das coisas que acontecem na nossa vida, né? Bom, e por último é a perturbação espiritual. Então, como eu falei, a gente acorda, vamos falar assim, acorda num dia e desencarnou. Será que é uma coisa tranquila? Então a pergunta que eu trouxe é a seguinte: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau, da mesma duração para todos os espíritos? Ou seja, imagina, quem já estudou aqui, né, durante nossas aulas, nós temos graus de espírito, né? Espíritos puros, espíritos em desenvolvimento, certo? Então, será que o desencarne para esse tipo de pessoa, tipo de espírito, é igual? É igual para todos? Aí ele responde: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que se cessasse a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito tempo, por muito mais tempo, a impressão da matéria. Então o espírito mais puro, né, que a gente não precisa, né, e não se apega, vamos falar assim, às questões tanto da matéria. Então ele se desliga muito mais fácil e esse período de transição é mais tranquilo. Mas vamos falar assim, para alguns outros espíritos que estão em desenvolvimento, essa transição é um pouco mais difícil, né? Essa perturbação, então, é aquela coisa, aquela você acordar, né? Vamos falar assim, no plano espiritual e não está na sua casa, não está na sua rotina. Então, essa transição, essa questão material, acaba dificultando muitas das vezes a nossa evolução, né? Porque muitas às vezes a gente precisa
de mais tempo e até anos para a gente saber lidar com isso. Assim, eu não vou entrar muito nesse mérito, né, para não aumentar muito o estudo, mas é, existem vários filmes, vários que contam essa parte de transição e em outro momento com certeza a gente vai falar sobre isso, tá? Agradeço por mais um estudo, agradeço a Jesus pela essa oportunidade, Pai. É tão bom falar de Jesus, que a gente possa sempre saber lidar com essas informações que são trazidas e saber aproveitar essas palavras, essas lições. A gente pede que nos guie nossos corações, nossos pensamentos, que por muitas vezes são tão difíceis. Graças a Deus. Valeu, gente. Tchau, tchau.